Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Leandro Catapan e fui convidado aí pela Charneira para falar com vocês um pouco sobre colagem, né, que é um assunto que eu amo. Sou um praticante, sou designer e colagista, né? Então para mim sempre é motivo de grande alegria, agradeço ao convite para falar sobre esse tema com vocês. Então dividi minha fala em quatro partes, mais ou menos, né? Então a primeira parte eu vou começar falando um pouco sobre o histórico, né, uma contextualização histórica da colagem, que ela é fruto de um trabalho que eu desenvolvi num projeto PIBIC, né, com a aluna Gabriele Luiz, que até já é formada, e nós, assim, na época, trabalhando em cima do tema da colagem, e no grupo de estudos de colagem da PUC também que nós tínhamos, nós produzimos esse infográfico, que daí vocês poderão acessar de alguma maneira também, aí pela charneira, né, com o histórico da colagem. Então, vou basear minha fala nele, aparecer a imagem aqui dele, e vou dar um zoom em cada parte dele para vocês entenderem os momentos que eu vou estar comentando, né, de cada item. É interessante esse infográfico porque ele não se prende apenas aos movimentos clássicos da colagem na história da arte, né, como o cubismo, o dadaísmo, né, e o surrealismo, o cubismo também. Mas há umas outras inserções. Por isso que é interessante essa amplitude, né, de abordagem que a gente conseguiu, visando assim conhecer os antecedentes da colagem não só apenas enquanto técnica, mas assim enquanto indícios, movimentos indiciais do surgimento da colagem, que até, se fosse fazer um outro mergulho nesse assunto, a gente poderia achar até outros, né? Mas nesse recorte que a gente fez, a gente conseguiu traduzir alguns elementos interessantes. E a gente começa, dentro desses antecedentes, localizando o movimento fauvismo, né? Então, o fauvismo, que é um movimento bem importante na arte moderna, ele traz já na nossa concepção, minha e da Gabriele, no estudo que nós fizemos, alguns indícios da técnica da colagem, principalmente porque o que vai acontecer ali? Cores planas, né? Sem nuances, então aplicadas uniformemente em formas, né, e deixando de lado uma representação realista. Então esses elementos simbólicos, vamos dizer assim, ou então conceituais, de que se desdobram numa prática, né, no fauvismo, eles trazem já um quê de colagem, né, por causa dessa questão da delimitação dos espaços até, que eles faziam com a tinta. Né. No surrealismo vai ter também isso de alguma forma, sabe? E é interessante que o Matisse, como um representante, assim, um típico representante desse movimento, muito embora ele também, né, tivesse outras aí, vamos dizer assim, atribuições, né, nos seus resultados. Ele também é um importante colagista, né? Mas ele tinha uma frase, né, que diz o seguinte: o fauvismo não é tudo, é apenas o começo de tudo. Então, assim, uma indicação de alguma diferença no que diz respeito à representação, né? Então, assim, uma coisa que é bem importante no Matisse ressaltar, que eu acho que ele é uma grande figura enquanto representante da colagem, que é a questão do desenho com a tesoura, né? Então ele começa a criar suas próprias cores pintando os papéis, porque tinha uma questão problemática de saúde com o manuseio das tintas, então até no ateliê as pessoas pintavam para ele os papéis e ele recortava as suas formas diretamente desses papéis, sem desenhar antes, cortava direto com a tesoura, ou seja, desenho com tesoura. Ele até falou: nossa, como eu não descobri isso antes, né? Tem alguns relatos dele de desenhar com a tesoura, né? O que é muito interessante no tipo de colagem plana que ele acaba trazendo esse fauvismo enquanto colagem pura mesmo, né? Desenhando diretamente na cor, né? Com os motivos repetidos, as formas curvas, as padronagens que ele cria, né? Claro que depois do fauvismo a gente já desemboca no cubismo, onde já há a presença de um elemento de colagem bem forte, né? Principalmente quando os artistas começam a inserir elementos estranhos nas suas pinturas, o próprio Pablo Picasso ou outros, né? Colando pedaços de embalagem, pedaços de textura, de papel texturizado, que às vezes era de presente, outros, sabe, objetos vulgares, vamos dizer assim, que até foi anúncios, jornais, né? Que até foi caracterizado com a questão do cubismo sintético, né? Que tinha essa coisa meio material ali, uma composição formal, no sentido assim de estudo de forma e tal, mas com esses elementos estranhos, né? Então já é uma presença ainda de, até mesmo na pintura do Pablo Picasso, você vê Les Demoiselles d'Avignon, que você vê
Então aquele corte que ele faz, os desenhos, os ângulos agressivos, aquela deformação, geometrização, né, espacial e corporal, aquilo tudo lembra, remete também a uma coisa de corte, né, do corte mais abrupto da colagem, né. Daí a gente tem também, depois do cubismo, outros movimentos como o futurismo, onde há a presença também da colagem, quando a gente vê o trabalho do Carlo Carrà, onde ele também, os recortes de jornais e outros impressos são usados sobre telas para a composição dos quadros, né? Então, uma espécie de poesia visual, mensagens políticas a partir dessa poesia visual, o futurismo tem muito isso também, a questão tipográfica, e a questão da representação do movimento, né, de representar o irrepresentável, né. E claro que daí quando você desemboca do futurismo, chegando no dadaísmo, entendendo que esses movimentos também acontecem muitas vezes sobrepostos, né, não é que termina um, começa o outro. Mas no dadaísmo você vê a figura do Marcel Duchamp, mesmo quando ele faz os ready-mades, gráficos, quando ele faz o bigode na Mona Lisa, no livro e tal, essa sobreposição, essa inserção de um elemento sobreposto ali, faz com que isso caracterize muito a colagem, né? Claro que daí a gente vai ter grandes representantes da colagem no dadaísmo. Eu gostaria de destacar uma delas, que é a artista Hannah Rock, que até aqui em Curitiba já houve uma exposição dela, né, de colagens dela, onde tem uma frase muito interessante dela, que a montagem, né, como arte gráfica, está destinada a trazer-nos as criações mais cheias de fantasia do nosso tempo. Isso é uma frase da Hannah Rock. E a gente vê o potencial dela e a contemporaneidade do trabalho dela, mesmo tendo essas colagens muito tempo já, né, executadas no início do século XX. A partir disso, a gente vai, antes de falar do surrealismo, falar de um movimento também que traz assim, um tipo de colagem muito interessante, que é o MERS, né? Então o MERS ele foi criado pelo Kurt Witters, que ele tinha um desejo, o MERS é um acrônimo, uma palavra assim, que indica, ela tem um significado, sabe? Mas basicamente o que eles querem traduzir no MERS é a reciclagem visual do material produzido pelas sociedades industrializadas. Então tem uma questão política e crítica muito forte na colagem, né? Mesmo no dadaísmo a gente vê muito isso, sabe? A crítica comportamental, ou social, ou seja, uma denúncia, vamos dizer assim, de algo que não está funcionando como deveria, né? E no MERS até o tipo de corte é muito agressivo também, então muito papel rasgado, muita composição formal no sentido assim de linhas de força, sabe? Elementos gráficos é muito abstrato, sabe? E é muito interessante também, porque há elementos figurativos, mas é tudo assim, não é a questão de você entender uma narrativa propriamente, né? Porque a colagem é um tipo de narrativa, eu vou falar mais para frente disso, né? O encontro das imagens, dessa história que você forma, né? Então o MERS é um elemento bem interessante também enquanto técnica para a gente estudar no processo aqui da palestra, né? E claro, quando a gente chega no surrealismo e começa a analisar alguns pintores, né, o próprio Salvador Dalí, mas eu gostaria de ressaltar o Giorgio de Chirico, onde ele coloca os objetos de tal forma que trazem assim uma sensação de eles parecem que não pertencem muito àquele universo, uma certa artificialidade, né, um encontro artificial, mesmo sendo uma pintura, o que é também um indicativo de colagem. Mas é claro que daí essa ideia do surrealismo, fragmentação da mente, a questão da influência da psicologia, o resultado do encontro casual de realidades diversas ou sobre um mesmo plano. E daí a gente vai ver a grande figura da colagem, ao meu ver, um ícone da colagem, que é o Max Ernst, que também trabalhava com pintura e tinha uma expressão vasta na arte, mas ele tem um grande material de colagem, principalmente no seu trabalho Semana da Bondade, nos anos 30, quando ele publicou, né, numa revista, e que até hoje é um marco, né, nessa questão, né? Então a colagem no surrealismo ela é uma linguagem que tenta viabilizar o encontro plástico do inusitado e o inesperado, né, entre esses dois. Esse encontro acontece nessas bases, né? E o mais importante, acho que da parte do Max Ernst é justamente a frase dele, que ele vai anunciar nesse momento, onde ele diz que se são as plumas que fazem a plumagem, não é a cola que faz a colagem. Então eu considero essa frase muito especial, porque eu acho que está me enxergando à frente do seu tempo, uma visão, né, uma postura muito visionária, né? Mesmo sem a gente falar do ambiente digital, que não existia, né? Então ele está falando uma coisa que hoje a gente pode
usar no nosso meio. Eu vou falar mais pra frente também disso, né? É uma frase estranha, você pensa assim, essas são as plumas que fazem a plumagem, não é a cola que faz a colagem, parece que ele afirma uma coisa e depois nega outra. Então eu já interpretei, eu sempre penso nessa frase, eu já interpretei ela de várias formas, vou mostrar para vocês uma forma, dá para ter vários jeitos de interpretar e não é uma coisa fechada, né? Mas basicamente ele quer dizer assim, que as plumas, elas fazem a plumagem é um efeito, é uma coisa que não necessariamente existe, ela é uma coisa que é um fruto de um resultado, ela é um conceito, né? Muito embora ela tenha uma existência física, ela vem de um conjunto, de uma conjuntura, do jeito que... Então não importa como essas plumas, onde elas estão, o tamanho delas, mas elas vão gerar o efeito da plumagem. É um efeito, é uma coisa, é um conceito, né? Ele tem uma abrangência maior. Então ele não é apenas não, tecnicamente plumagem tem que ser assim. Né? Então, até tem, mas é amplo esse espectro. Né? Então acho que quer dizer isso, que a colagem não é só cola e papel, e sobreposição. Colagem é um conceito, no fundo ele quer dizer isso. Né? Apesar que a gente possa, ele confunde um pouco numa estratégia surrealista de automatismo psíquico, talvez. Né? Então, por isso que ele é um grande nome nessa questão. E os seus próprios trabalhos em colagem são incríveis no que diz respeito a isso, né? Como vocês estão podendo observar. E daí, claro, no construtivismo russo a gente vai ver um outro tipo de expressão de colagem, que é do L. Lissitzky, principalmente na questão das sobreposições fotográficas. Né? Então a questão da fotografia, as sobreposições do negativo, isso também é um tipo de colagem. Então ele fazia anúncios para Pelican usando técnicas de sobreposição sobre o mesmo negativo, de temas diferentes. Né? Então assim, a técnica de representação, sobreposição fotográfica, né? Colagem também. E quando você daí começa a ver, não, mas então dando um salto agora para os anos 50, 60, enfim, e principalmente o início da pop art na Inglaterra, temos a pop art americana, Andy Warhol e Lichtenstein e outras pessoas, mas temos a pop art inglesa, o Eduardo Paolozzi trabalhando com elementos de colagem, inserindo até essas questões do erro, a capa de caderno com aqueles papeizinhos rasgados ele deixava na colagem, daí os elementos pop, como as personagens, a Minnie, a Lucy, né, personagens de séries, retratos, detalhes de anúncios publicitários, e que também essas coisas vão aparecer no trabalho do Lichtenstein, quando ele pega anúncios e aumenta para fazer as retículas, ou até mesmo no trabalho do Andy Warhol com as telas serigráficas, né, do Andy Warhol. Então, assim, aquela delimitação espacial da tela serigráfica, aquele recorte da cor plana na serigrafia do Andy Warhol e na serigrafia de uma forma geral, isso sim pode ser encarado também como um indicativo da colagem. Então, ela aparece conceitualmente em outras técnicas e aparece também explicitamente como técnica, né? Então, assim, eles vão relacionar a colagem ao design gráfico de uma maneira muito ostensiva. Então, é um primeiro momento onde a gente vê essa relação, né? E daí, assim, quando a gente, então, anos 60, 50, 60, 70, que tem todo esse ápice de desenvolvimento, né, desse reconhecimento do design, da ilustração, que essas coisas acabam, devido aos artistas da pop art, acabam assumindo um status maior, né, o que é interessante. Hoje a gente vê onde isso tudo chegou, né, o valor de um ilustrador. Então, naquela época, mas uma ilustração, uma coisa mais... Talvez não para ser usada num anúncio, né? Então é uma coisa mais vulgar, né? E agora hoje em dia não, né? E daí quando você vai então chegar a partir dos anos 80 para cá, então nosso período contemporâneo entrando agora historicamente nisso, dando esse salto, né? A gente percebe que esses princípios de base ainda se encontram, né? São encontrados nos seguidores da técnica e nos realizadores dela, inclusive eu, né? E com aplicação de forma múltipla, né? Digital ou analógica, que seria o analógico às técnicas manuais, dentro do mesmo conceito de técnica, né? Então, uma expressão diferenciada de ideias e representações. E daí a gente tem, assim, algumas frases de eu separei agora algumas frases que são desse livro da editora Gestalten, que trazem expressões de alguns artistas de colagem na atualidade, só para vocês verem como eles reafirmam muito desses princípios que a gente comentou agora há pouco. Então tem o Julian Pacot, onde eles podem até segui-lo no Instagram, bem interessante, onde ele coloca que organizar o caos, produzir universos ficcionais em que o humor, surrealismo e aspecto bizarro ocupam um lugar importante é uma das metas da colagem. Né?
Daí na sequência a gente tem outros também, como a gente percebe que essa colagem contemporânea continua então a demonstrar laços com a estética dadaísta e surrealista, sim, encarando a colagem também como uma técnica, mas também como um conceito, né? Como a gente vê assim o conceito de colagem sendo usado nos termos remixes, mashups, ou seja, essas misturas, essas sobreposições. E o Kenny Runners, que é um outro colagista que eu gostaria de falar a frase dele que está no infográfico, que é a seguinte: fotografias antigas podem fazer uma imagem muito poderosa e futurista apenas colocando uma foto em cima da outra. Então vocês percebem como ele também diz assim dessa facilidade do resultado da colagem, essa espontaneidade, né, que ela traz. Outro artista bem interessante para vocês pesquisarem na atualidade, com um contexto no histórico mais contemporâneo, é o Matt Maitland, que ele diz que as colagens são interpretações contemporâneas do sonho surrealista. De uma forma mais tangível, vem de absorver uma variedade de artes criativas como cinema, música, moda, arte, design, ou seja, ele mistura, né? Então, essa coisa meio democrática da colagem, de misturar várias áreas, ela ser um híbrido, né? E daí, assim, numa sequência a isso, nós temos a figura de um grande colagista também, que inclusive é a capa desses dois livros da editora Gestalten, né, que é o Mathieu Borel. Então ele tem uma frase também que é interessante, onde ele diz que criar uma colagem é como montar um quebra-cabeça ficcional que não existe, mas que pode ter uma solução. Você pensa assim, então é um quebra-cabeça, você está juntando mundos e de repente daí você tem uma solução ali que é uma possibilidade de interpretação, né, que o colagista está tentando te induzir a isso, né, a um tipo de interpretação. E, por último, gostaria de destacar a figura do John Stresacker, que muitos alunos já fizeram trabalhos com esse tema, né, então eu uso essa base, né, tanto em comunicação quanto em design. E ele tem uma frase que tudo é montagem, vivemos dentro de uma montagem, para mim isso é aterrorizante, então ele faz uma crítica também. Eu vejo a colagem como uma maneira de tentar encontrar algumas costuras e fissuras nessa confusão, remetendo um pouco ao Merce, né, essa coisa, né, desse acúmulo visual que nós vivemos, né. Ainda mais agora com as questões digitais. É interessante porque ele também está se referindo um pouco àquilo que o Merz, o Kurt Witters, falou, né, em questão disso, dessa overdose visual, e o colagista tenta organizar isso, ou então ressignificar, né. E ainda essa história continua no nosso, né, no nosso infográfico, a gente deixou aberto isso ainda para continuar. Mas já é interessante porque tem várias conexões entre o que acontece na base da histórica da colagem com a contemporaneidade. O grande objetivo desse infográfico era esse, né? E na sequência a gente vai abordar outras questões referentes a técnicas e possibilidades de representação em termos, como analógico, digital, que são, e pesquisa também em colagem, que são bem interessantes para quem se interessa pela área. Agora eu queria falar um pouco, então, ao invés da questão histórica, né, que a gente já estabeleceu, falar um pouquinho sobre as técnicas, né? Basicamente, assim, no meu entendimento, existem 3 técnicas de colagem, né? Uma que você faz a partir da sua mão mesmo, então a questão da construção do rasgo, né, do recorte manual mesmo, feito com a mão, rasgando o papel, que é muito comum nas estéticas do Merce, né, e a gente também tem alguns artistas na atualidade, como esse Paul, aqui Jeca Paul, que ele faz também esse tipo de colagem, o Alan Amorim, aqui em Curitiba, também trabalha. E daí temos daí o recorte da tesoura, né, e o estilete. Então, assim, que há uma diferença aqui também, como recortar com a tesoura e como recortar com o estilete. Você vai ter uma empunhadura diferente dos instrumentos, enfim, a noção do corte é diferente. E daí a gente teria a colagem digital, mas dentro da minha ótica, assim, eu não vejo esses parâmetros da diferença, inclusive até eu acho que essa questão da diferença, eu vou falar mais no terceiro bloco, que é sobre a questão do analógico e do digital, dessa possível oposição, é um dos temas de estudo das minhas pesquisas na atualidade, né, para a tentativa de entender, o porquê que existe o analógico e o digital como oposição. Tá? Eu não tenho as respostas ainda, infelizmente, mas existe o desejo de entender isso. Né? Bom, então assim, falando um pouco sobre isso, o que eu acho interessante é quando você vai pegar então a escolha de algum instrumento ou algum tipo desses 3 que eu falei, manual, instrumentos ou digital, dentro de instrumentos essa variação entre tesoura e estilete, né?
eu acho que você já tem que, de primeira, já entender que cada um deles vai produzir um resultado diferente, né? Então, assim, dependendo do que você quer conseguir, cada um deles vai ter uma característica própria, né? O que eu vejo que o digital, a vantagem, o que é muito interessante, eu trabalho muito com colagem digital, eu gosto muito, porque ali nos próprios, por exemplo, no Photoshop, você tem assim os pictogramas onde eles são metáforas das ferramentas analógicas. Então você tem a tesoura, você tem o pincel, você tem essa materialização, vamos dizer assim, ali, né? Não exatamente igual, mas com muito resultado parecido. Então eu vejo que quando eu quero fazer um recorte estilo tesoura no Photoshop, eu uso muito a ferramenta Pen Tool, né? Que é aquela onde você vai desenhar um campo. E ela você vai pondo os pontos e vai desenhando em volta da imagem. E eu ponho os pontos bem perto, até muito para simular aquele movimento da tesoura. Quando você corta com a tesoura, ela faz um pouquinho e depois abre, faz mais um pouquinho e outro abre. Você anda um pouco com ela. Então, é uma simulação muito interessante você entender essa relação entre a Pen Tool e uma tesoura. Tá? Já o estilete, ele vai dar um corte, o estilete físico mesmo, ele vai dar um corte mais fluido, né? Você não vai parar tanto. Então, é uma coisa com muitos detalhes, é mais difícil de cortar com o estilete, mas dá também, né? Já na Pen Tool, o que eu faço para simular um pouco esse recorte do estilete é justamente abrir um pouco mais os pontos e trabalhar mais com as curvas, né? Então, tudo isso vai produzir um resultado diferente. Por exemplo, o Mathieu Boreal, ele trabalha muito com estilete e ele faz um corte que é muito mais fluido e que às vezes não é do contorno da imagem. Então, às vezes, ele trabalha assim, fragmentando essa imagem, não necessariamente cortando ao redor. Tá? E o rasgo vai ser aquela coisa mais, vamos dizer assim, acho que o rasgo é o quase mais impossível de se simular no software, até dá, algumas pessoas tentam, mas não fica muito bom. O rasgo sempre é o melhor a ser feito manualmente mesmo, né? Onde você vai rasgar, e daí aquele efeito do rasgado é único, né, também. Então ele é quase que irrepetível, né? Eu acho interessante essa coisa de cortar com estilete, que me lembra muito o corte do Matisse, né? Só que o Matisse também, no corte dele, é engraçado que ele corta com a tesoura, mas é um corte bem amplo, né? Muitas vezes bem amplo, né? Então ele tenta construir isso dessa maneira, essa singularidade dele enquanto artista nesse segmento da colagem, né? Então, assim, acho que uma primeira coisa em relação a técnicas é você pensar nisso, o que cada instrumento pode te trazer. E se você vai mesclá-los na hora de você usar. Se você vai, aqui eu vou fazer um corte mais detalhado, aqui eu vou fazer um corte mais de fragmentação da imagem, onde vai passar uma linha de força, não necessariamente de contorno, e aqui eu vou usar um rasgo. Ou se você vai fazer uma série, né? Então, eu vou usar só rasgo, como a gente vê as produções do Alan, onde ele faz muito rasgo. Já as produções da Cíntia Ribas, que é uma outra grande colagista de Curitiba, já muito que eles eram do grupo de estudo, do grupo de colagem, que até eu tive a oportunidade de participar de algumas exposições. A gente vê o corte da Cíntia muito detalhado, assim, ela trabalha com colagem analógica, né? Então a gente vê aquela presença da tesoura, assim, no corte muito detalhado no contorno, né? Assim como também o Adriano Catanzaro, que também é um ex-aluno da PUC, e que faz, ao meu ver, assim, um trabalho muito, muito inspirado no Matisse, que é muito interessante o trabalho dele, as colagens das capitais, ele faz uma coisa muito com papéis coloridos, né? Então a presença do estilete e da tesoura me parece muito, muito visível ali, cortes amplos às vezes, com cortes detalhados, então não tem aquela coisa tanto do contorno como a gente tem nesses outros colagistas. E o próprio Mário também de Alencar, que era também um membro ali da colagem, onde a gente vê um recorte bem definido, assim, muitas vezes até muitas vezes digital, talvez, eu não sei exatamente, mas eu percebo um corte de tesoura muito bom ali também, muito preciso, né? Então, assim, não é questão assim, de adivinhar o traço ou o instrumento que a pessoa usou, mas é questão de ver como que é o resultado do corte, né? Então, esse resultado do corte é interessante você pensar enquanto técnica, porque isso vai influenciar o resultado, né? Então, eu vejo que e até quando você vai fazer isso, né, no computador. Então, como que você vai trazer isso para o computador, né? Como que você vai reinterpretar? Então, a minha função muito na colagem digital, e eu tento trabalhar dessa forma quando eu vou trabalhar no computador, porque às vezes até parece assim, não, mas fez no computador, fez no Photoshop, é muito fácil, basta você pegar uma varinha mágica, selecionar, enfim, usar ferramentas de seleção, mas assim, eu não faço dessa forma. Eu posso até em algum momento usar algo que me facilite nesse sentido, mas é bem difícil recortar no Photoshop. Até eu vejo que às vezes, principalmente com a Pen Tool, as pessoas às vezes menosprezam talvez o uso de ferramentas digitais para a construção da colagem,
mas ao meu ver eu vejo que é uma metáfora do mundo analógico, do mundo físico, né? E tão difícil quanto cortar, manipular uma tesoura é também manipular uma ferramenta de software. Então essa divisão, essa valorização do analógico frente ao digital, ela às vezes ela não prioriza talvez essas dificuldades que são inerentes ao contexto digital e que também são exigem domínio, exigem prática e repetição para você chegar no resultado que você quer, né? Então, assim, eu acho que essa transposição, como eu tive a minha formação acadêmica sempre foi analógica, manual, né? Então eu estudei no Cefet, depois na Federal. Eu só comecei a trabalhar com computador quando eu estava no terceiro ano da faculdade. Por mais que eu tenha feito a faculdade em mais tempo, que lá o curso era 5 anos e eu ainda fiquei um tempo fazendo a mais, o computador não era uma realidade. Então, assim, a minha base de formação no design é toda analógica ou manual, né? Então, quando eu fui trabalhar no computador, para mim o computador foi como se fosse assim uma reinvenção da roda, né? Eu amava por causa dessa rapidez e amo até hoje. Então, eu não conseguia abdicar disso, mas eu percebi que o jeito de trabalhar no computador, no meio digital com as ferramentas de software, pode sim receber influência de elementos, ou seja, de uma mentalidade analógica, que é o que eu vou falar no próximo, digamos, no próximo bloco aqui da palestra, que é justamente como que você como designer tem uma consciência do uso das ferramentas na sua produção material. Seja ela em qual segmento do design for, moda, gráfico, digital, produto, ou até mesmo design de serviços ou outros, né? Outros desdobramentos que o design possa assumir. Como que o designer tem como que ele desenvolve essa consciência em relação às ferramentas, né? Então, se talvez hoje possa acontecer uma espécie de culto ao instrumento, ao meu ver ele deve ser quebrado, né? Ou então não só o culto ao instrumento, como também a repulsa, né? Então, às vezes é comum você ver algumas pessoas, alguns alunos principalmente, tendo uma espécie de ojeriza ao trabalho em computador e só querendo fazer as coisas manuais. E temos o oposto também, alguns alunos querendo trabalhar só no computador e não querendo fazer nada manual, tendo uma recusa a isso. E eu vejo que isso é um problema, né, que a gente deve tentar conscientizar e refletir mesmo, até mesmo no que diz respeito à materialização de uma colagem. Até que ponto as ferramentas estão sendo mais importantes que os resultados, né? Então, por quais motivos, né? E acho que antes de saber o que é mais importante, a gente precisa analisar os tipos de resultados a partir das ferramentas e não medir os resultados a partir delas, né? Por isso que eu quis mostrar para vocês justamente essa questão, então, da questão da expressão manual, do rasgo manual, das duas possibilidades de instrumentos no primeiro momento, que é a tesoura e o estilete, e como isso vai refletir no mundo digital. Então, tentar pensar nessas três possibilidades e ver como que o resultado pode contribuir para a mensagem, digamos, da tua colagem ou para o discurso da tua colagem mesmo, né? Mas isso em qualquer coisa, né? Mas falando de colagem propriamente, que é o nosso tema aqui, né? Então, eu espero que vocês pensem nessas possibilidades, porque isso com certeza, além de dar mais sustentação para o seu trabalho em colagem, vai trazer também uma maior consciência dos seus meios de materialização, né? O que é muito importante ao designer, porque o designer ele precisa ter o domínio dessas ferramentas em algum nível, e que isso vá crescendo aos poucos, né? Porque esse domínio das ferramentas vai ajudar muito ele no que diz respeito à concretização, ou pelo menos ele entender como elas funcionam para que alguém o ajude a concretizar. Mas eu acho que o designer tem essa coisa de querer materializar, né, de querer trazer. Eu acho que a colagem é um grande método também para treino dessas possíveis materializações, né? Então, eu vejo que a colagem, essa técnica, então agora falando de técnica e não tanto de conceito, né? Porque no fundo vai desdobrar nisso também, porque se a gente fosse pegar o Max Ernst agora e falar sobre isso em relação a técnicas, o que ele está querendo dizer é que não importa se a colagem é feita com cola, papel, cortou com tesoura, rasgo, ou cortou com a mão, ou fez no computador, né? Não é a cola que faz a colagem, né? Então ele está falando que colagem é uma outra coisa, né? Então, assim, eu gostaria de fechar essa segunda parte falando sobre isso. Então, o que é colagem, né? Eu refleti sobre isso. Então, assim, eu já falei um pouco na primeira parte, mas basicamente a colagem é um encontro, sim, eu trabalho nessa ótica da surrealista mesmo, é um encontro das imagens que estavam separadas. Quem vai dar esse sentido, né?
Claro que, assim, às vezes a questão que eu vou comentar também no terceiro bloco, que é, não, mas o direito autoral, como que funciona isso para você? Muitas pessoas me perguntam e tem essa curiosidade, eu vou falar também, tá? Mas, assim, basicamente é isso, é o encontro das imagens, você decidiu que aquelas imagens iam se encontrar por alguns motivos, né? Eu, particularmente, eu trabalho por séries, então eu às vezes tenho uma temática de série, onde eu quero que determinadas imagens se encontrem, como é o caso que eu tinha um fascínio pelas imagens de ponto cruz, os moldes de ponto cruz, e como que eles se relacionavam com outras imagens estilo ilustrações de livros, né, mais assim, como se fosse Gustave Doré, ou que o Max Ernst também usava, né, esses livros mais ilustrações estilo bico de pena, ou até mesmo estilogravuras, ou gravuras em metal, ou estilogravuras de topo, enfim, né, que são aquelas que são feitas no corte horizontal. Então, assim, eu queria ver como que eles como que eles se encontravam, esses dois mundos, e ainda em movimento. Então, assim, eu trabalho com essa, vamos dizer assim, com esses objetivos de série. Então, eu faço uma série de um assunto, e daí nessa série vou buscando esses encontros, né? Então, acho que é uma dica também, quando você quer começar a fazer uma colagem, talvez desenvolver o teu trabalho em séries, sabe? Nem que seja assim, vou fazer 3 de um jeito, 3 de outro, para você sentir a qual você se adapta mais, ou testar mesmo as suas possibilidades, né? Eu gosto de testar essas possibilidades, né? Então, ao meu ver, assim, a história da colagem está muito intimamente ligada a essa questão do conceito e da técnica, que é importante entender os dois lados para não ficar só apenas numa coisa meramente utilitária e entender a colagem como um conceito. Como a gente usa o Ctrl+C, Ctrl+V, né, que é o copiar, colar, como a gente ouve um remix, como a gente faz um mashup, né, que é sempre um questionamento das pessoas, mas é referência ou é cópia, né? Então essa também é uma questão polêmica, né? E também a questão da apropriação, que muitas vezes causa repulsa, né? Mas a colagem, inevitavelmente, ela é, sim, uma apropriação de discursos, mas acho que mais do que isso, ela é a convergência de discursos que estavam separados, que se unem para construir um novo discurso, ou seja, A mais B não é A, B, é C. Né? Tem um pouco a ver com a Gestalt também isso, tá bom? Bom, agora para fazer o nosso terceiro bloco, eu gostaria de falar um pouco com vocês sobre essa possível separação entre o analógico e o digital, e até falar um pouco sobre um conceito que eu busco estudar, até nas minhas pesquisas científicas, assim, de estudo mesmo. No mestrado eu estudei muito a questão do pós-modernismo visual, tinha a ver, mas agora, assim, no meu encaminhamento para um possível doutorado, né, eu tenho visto isso tem sido o cerne, vamos dizer assim, da minha pesquisa, né, que é a criação de um novo conceito, que é o handmade digital. Eu já vou falar um pouquinho mais sobre ele no quarto bloco, mas antes eu queria falar um pouco assim, por que a gente pode ter, então, algum nível de valorização a mais em detrimento de outros, né, de outras técnicas ou possibilidades, né. Eu vejo assim que a colagem analógica, dita propriamente aí como a colagem manual, ou aquela que faz a experiência diretamente na coisa cortada, ou seja, na folha, você corta, sobrepõe, você vai vendo, vai mudando as posições antes de colar, vamos dizer assim, vai testando, tem essa fisicalidade, essa materialidade, essa tactibilidade, vamos dizer assim, a coisa táctil, né, dessa colagem. Ela é carregada, sim, de muita experiência, ou de experiência que eu digo de vivência para quem está executando, né? Essa coisa do trabalho com as mãos, a gente sabe até que em pesquisas sobre o uso do cérebro, como que o cérebro constrói todas as suas informações, mas uma das coisas bem importantes no cérebro é que, tipo, as pontas dos dedos e a língua tem muitas terminações cerebrais, porque a partir delas a gente consegue ativar muitas coisas, então mexer, fazer trabalhos manuais e a questão mesmo do paladar, né? Por isso que a gente vê essa questão da língua. Então o uso da mão, ele acaba sendo, acho que isso acaba ativando, vamos dizer assim, mais a questão cerebral, né? Mas, então eu reconheço todas essas qualidades, sim. Agora, quando eu vejo assim, a pessoa usando um instrumento para isso, quase que isso já começa a mudar um pouco, né? Porque a mão daí já está tendo uma extensão a partir de um estilete, a partir de uma tesoura. Então é uma outra coisa, já ela vai se amoldar aquilo, ou aquilo vai fazer uma coisa que ela não faria, né? Ela não tem a capacidade de cortar, né? Como um animal que talvez tenha uma garra que pode, né, cortar. Não é a mesma coisa. Então você já está lidando, vamos dizer, com uma coisa pseudo-analógica, quando você pega uma ferramenta, ao meu ver, talvez você já está, já não está tão analógico, vamos dizer assim, pensando nesse raciocínio. E é bem desse jeito que eu penso em relação ao software,
sabe? Então, ao meu ver, o software, ele é uma extensão, assim como uma tesoura e um estilete. Consequentemente, é uma extensão da tua mão. Então, ou você pode encarar que a tua mão não podia fazer aquilo e ele está fazendo a partir do instrumento, ou você faz só com a tua mão mesmo. Mas eu acho que, na verdade é a mesma coisa, tudo. Eu não vejo diferença. Tá? Eu acho que muitas coisas que vão acontecer em relação à valorização do trabalho analógico, como eu falei, porque ele é bem rico em experiências, em vivências, em acionar âmbitos cerebrais, né? E eu acho que também tem muita coisa a ver, se você for pesquisar sobre o Walter Benjamin, que é um pensador bem influente, né, onde ele escreveu já nos anos 30, né, acho que daí foi publicando várias versões de um ensaio chamado A Obra de Arte na Era da Reprodutibilidade Técnica, acho que nos anos 50, que tem um auge assim, de uma publicação dele, mas ele vinha já, né, assim, historicamente eu não vou saber falar exatamente, mas eu sei que é nessa época, né, e ele faz uma coisa, ele fala muito, quer discutir muito sobre a questão, como que fica a obra de arte na questão da reprodução, né, dessa reprodutibilidade. E nessa, né, por causa da questão do cinema que ele tá estudando, parece que ele quer, assim, talvez, ele não quer, assim, ele quer talvez denunciar, talvez alguma coisa que vai se perder, e daí ele acaba falando da aura, né. Então ele diz que a aura é essa figura única, singular e mítica até quase que a obra de arte tem, né? Então só tem uma Mona Lisa, todo mundo lá na frente da Mona Lisa, né? Que não é tão grande, quando chega lá, querendo tirar fotos, selfies e tal. Então, dando a continuidade, né, que eu estava comentando, a questão da aura, né? Então essa coisa tem uma força aurática, né? Essa obra de arte única, essa atmosfera, né, que ela tem ao redor dela, que é única e irrepetível, né? Contudo, eu acho interessante quando você vai entender, ou então refletir mesmo sobre o que o Walter Benjamin está falando, a gente começa a perceber algumas práticas como a música ou mesmo o cinema que ele coloca, que eles só existem em virtude da repetição, né? Eu acredito numa aura talvez que possa ser ressuscitada, né? Porque você vai dizer então que só quando o Hitchcock filmou Psicose que a gente tinha aura, ou aquele momento é o momento mais aurático quando o artista grava no estúdio. Contudo, essa obra ela vai ser reinstaurada, essa aura, vamos dizer assim, ela vai ser revitalizada. Então, cada vez que você assistir essa reprodução, seja no YouTube, seja no DVD do filme do Hitchcock, você vai poder resgatar, ressuscitar essa aura. A discussão da aura ela é muito interessante, sempre ampla, né, e complexa, para você também entender tudo que o Walter Benjamin, por que ele estava falando, né? Mas é possível, sim, você refletir de uma maneira, não necessariamente, talvez um pouco mais anacrônica, né, como se fala, ou então só para, como se fossem insights de pensamento, né? Ou seja, caminhos de um possível pensamento a partir do que ele está dizendo, né? Eu vejo até que hoje em dia a gente talvez tenha um retorno às práticas mais analógicas como vinil ou cassete, talvez nessa busca pelo tátil, né? Pela fisicalidade das coisas, pela materialidade, que se perdeu um pouco na questão talvez do meio digital, né? Daí é que começa a vir, então a colagem analógica, ela talvez sim tenha uma grande força aurática, porque ela é única, você cortou aquela imagem do livro efetivamente, aquele livro foi uma coisa irreversível que aconteceu com ele, né? E isso traz um valor, coloca a colagem num patamar mais aurático, de um status de obra de arte mesmo, né? E que às vezes a gente parece que na atualidade buscamos em algumas situações esses momentos auráticos, né? Como no caso de um show, né? Agora com a questão da pandemia os shows foram cancelados, mas quando você vai num show, você já ouviu o disco, seja ele, né, no streaming, ou no CD, ou no vinil, onde for, e daí você vai ter uma experiência lá, você vai naquela experiência aurática que é ver o show, que é como ver uma peça de teatro também, que é repetição, né? Agora pensando também, o teatro é repetição, né? Mas aí é arte com aura, enfim, mas cada dia é uma aura diferente, né? Então, assim, eu vejo que a gente tem essa necessidade, e a colagem analógica, ela tem esse peso, então ela traz esse valor, né? Por causa de tudo que ela engendra na sua execução, o corte, a questão daquela base que foi realmente cortada,
Ou seja, ela é um momento mais único que existe ali. Por mais que ela vá ser reproduzida depois, mas assim, comprar uma colagem analógica de alguém, digamos, ou fazer, ela é muito única. E eu vejo que muitas pessoas até usam isso como, talvez assim, um diferencial. Ah, isso é a minha colagem analógica. E daí isso me incomoda um pouco no que diz respeito à questão do conceito do Max Ernst, né? O que faz a cola não é a colagem. Então, assim, a minha reflexão sempre é em cima disso. Até que ponto a gente valoriza ou então cultua técnicas de execução, ou então instrumentos. Vamos dizer assim, então, tesoura, cola, estilete também, analógico mesmo, verdadeiro mesmo, talvez um manual verdadeiro só com a mão, né? Mas, se não é possível, então existem essas ferramentas que são as ferramentas auxiliares, né? Como que isso pode ser mais importante do que um resultado, né? Então, se um resultado digital, talvez, não, mas fez uma colagem digital. E umas vezes a gente já vê esse preconceito talvez com o computador, né? Que as pessoas têm em relação não, mas o computador faz tudo sozinho, né? Não, fez no computador é bem mais fácil. Ou então os clientes, né, quando falam assim, não, faz no computador, você que sabe fazer, sabe assim, como assim, nossa, mas como assim? Não é fácil fazer no computador. Ou mesmo pessoas falando de filmes, eu já vi até pessoas falando do filme A Origem, uma vez um crítico de cinema, comentando, né, no Oscar, na verdade, falando assim, não, mas a direção de arte, que foi feita no computador, então eu prefiro a outra. Assim, gente, mas, então assim, eu fico um pouco chocado com essa, não sei se é talvez uma inquietação minha, né, mas de perceber essas diferenças, né, ou esses valores que são agregados não a resultados, e sim a caminhos, na verdade, né. Então, assim, eu sempre lembro do Max Ernst nessa hora. Então, não é a cola, são as plumas que fazem a plumagem, não é a cola que faz a colagem. Né? Então, assim, eu vejo, assim, que talvez... É que eu, particularmente, às vezes eu não quero cortar os livros das minhas pesquisas analógicas, então eu faço uma pesquisa, aproveitar também nessa fala, nesse terceiro momento, falar da pesquisa, né? Então é muito importante para a construção de uma colagem a questão da pesquisa que você faz das imagens, né? Então não é apenas, por isso que às vezes eu sou um pouco contra, eu acho legal até a Pinterest, Tumblr, todos esses locais, até mesmo o Google, enfim, mas você está atrás do quê? De um resultado apenas ou de uma que vai ser parecido com o de outras pessoas, ou você está querendo buscar um caminho singular na colagem? Por isso que a pesquisa é importante. Então, assim, na minha pesquisa, que é uma pesquisa bem analógica e bem extensa, que eu já vou falar agora dela, ou seja, eu faço uma pesquisa, eu também faço pesquisa digital, mas também faço de um jeito meio analógico, né? Então, eu já vou explicar como eu faço, mas essa pesquisa analógica em livros, em comprar livros, na editora Dover, que é uma editora americana que tem vários livros para colagem, ou então mesmo as enciclopédias, as revistas antigas, que às vezes você compra em sebo, ou tem na família, pega de alguém e tal. Você desenvolver uma pesquisa em relação a isso é importante, né? Como que um caminho de busca. Então, às vezes eu não quero cortar esses livros ou não quero estragá-los, então eu parto por uma questão de escanear, fotografar e cortar digitalmente, né? Porque eu não acredito muito que isso vá trazer para o meu resultado. Eu não acho que essa aura da colagem analógica para mim seja essencial. Mas eu respeito e entendo quem tem isso, não acho que seja uma coisa criticável. Eu quero mostrar os dois lados para vocês, né? E agora falando um pouco sobre a pesquisa, então, que eu acho que é um assunto bem importante. Então, você percebe, então, talvez o digital possa ter menos aura por ser uma repetição, né, uma reprodução. Mas isso no final tudo vai ser reproduzido de alguma forma, mesmo que você faça. Se você for publicar a tua colagem analógica num livro, né, não vai poder ser ela propriamente, vai ter que ser uma reprodução dela. Né? Então, assim, para mim a colagem é um produto mesmo de híbrido entre arte, design, né, e composição. Né? Então, ela não necessariamente precisa estar nesse patamar aurático. Né? Agora, sim, em relação ao resultado, que eu agora falando um pouco sobre pesquisa, né? Eu acho que se você quer construir um trabalho de colagem, você precisa desenvolver alguma técnica de pesquisa, seja ela analógica ou digital. Não importa se a pesquisa é feita no meio digital, mas não adianta fazer pesquisa no meio digital a partir de Pinterest, Tumblr ou então Google Imagens, porque na verdade você vai colocar na colagem, sabe? Então vai ser um monte de referências já de pessoas que já estão trabalhando. É legal enquanto você entender, ver, assim como os livros que eu mostrei, você traz. Mas eu acho que muitas vezes pode promover um embotamento ou então uma perda de identidade, porque você vai tentar imitar alguns estilos sem entender a tua identidade própria. Eu acho que quando você faz uma colagem, desenvolve um estudo de pesquisa em algum nível, como eu que já fiz a pesquisa em enciclopédia primeiro, depois pesquisa em revistas de moda europeias, ou então revistas de decoração, como já fiz também,
ou álbuns de figurinhas antigos que já fiz nessa linha também, né? Então daí você tem um caminho, você desenvolve as séries, eu desenvolvo minhas séries muito nesses caminhos de pesquisa que eu faço, né? Ou então de livros, de cromos, como eu já fiz de um livro espanhol, de figurinhas, né, que eu sempre faço no Halloween. Então assim, e mesmo quando você vai fazer a pesquisa digital, sabe? Então, ao invés, talvez, você pode ir no Tumblr, no Pinterest, no Tumblr e tal, mas talvez então abrir para outras frentes. Eu faço muita pesquisa em sites que normalmente não seriam pesquisas para colagistas, assim, né, tão usuais. Então, vou pesquisar GIFs. Então, como eu gosto de fazer muita colagem em movimento e faço muitos GIFs, às vezes eu pesquisar esses GIFs bem de Orkut, antigos, bem mal feitos, assim, que eu até chamo de GIF Kit. São bem kits, assim, cachoeiras, brilhinhos, então eu mergulho nesse universo, eu adoro esse universo, eu sempre ponho isso no meu trabalho, né? Então eu vou pesquisar nesses lugares onde tem GIFs para mensagens de Orkut, imagina, né? Ou então também, um outro local, por exemplo, digital que eu gosto de pesquisar é imagens para scrapbook, que normalmente é uma coisa mais artesanal, né? Então talvez o designer ou então o colagista não vai, mas eu vou nesses lugares, né? Como eu falei, o molde para ponto cruz, né? Mas também há outros locais, né? Eu vejo a Enciclopédia Britânica, eles têm um Flickr super legal, com as imagens abertas também. Muitas revistas hoje disponibilizam, existem muitas bibliotecas, com a pandemia isso proliferou. Então, de republicações de revistas. Então, estabelecer uma linha de pesquisa que, mesmo sendo do meio digital, possa ter essa substância, esse substrato analógico, no sentido assim de pegar mesmo uma enciclopédia, né? Se isso não é possível, né? Mas eu acho que então estabelecer estratégias de pesquisa é bem importante para o teu resultado também, além das técnicas que a gente já viu agora há pouco, né? Então, se as técnicas são importantes, entender o que cada material, digamos, o que cada instrumento, o que cada tipo de corte pode te proporcionar, entender também como que as pesquisas são feitas e como que é o teu método de pesquisar. Estabelecer algum método em relação a isso é bem importante. Até para dar, então, por mais que então eu acho que daí aquela a gente pode voltar a falar de aura de uma outra forma, né? Se você, ao invés de talvez a discussão entre ser analógico ou digital, que é mais ou menos como a mesma discussão se a arte é design, se design é arte, né? Que sempre, né? Não é, ou é, ou enfim, parece que não. Para os artistas isso nem importa, na verdade. É mais uma preocupação dos designers. Mas independente disso, talvez do problema insolúvel, né? Talvez pensar como que está teu trabalho de pesquisa no que diz respeito ao teu resultado de colagem, porque isso sim pode ser motivo de uma aura verdadeira, né? Como você constrói a tua pesquisa, como que a tua pesquisa está sendo encadeada para chegar num resultado, né? Então acho que isso sim, independente se é digital ou analógico, pode ser mais interessante do que apenas um rótulo execucional, né? Então, da onde vêm as tuas bases? E eu também, na questão do direito autoral, que muitas pessoas me perguntam sobre isso, mas essas imagens, todo mundo tem essa dúvida, né? Então, para sanar, talvez, porque de tantas pessoas terem essa dúvida, eu também tenho. Mas para sanar isso, o que eu faço? Eu tento sempre transformar meu trabalho em colagem, já que eu estou me apropriando, sim. E como também sou pesquisador científico, né, essa coisa de PIBIC, estudo, professor, mestrado e tal, eu sempre me acostumei muito a dizer de onde eu estou tirando as coisas, né, os textos principalmente, que essa é a grande polêmica, né, de você escrever um texto científico e poder falar das pessoas que você está citá-las, né, a importância disso, o quão importante isso é. E eu acho que na colagem é a mesma coisa. Então, todas as minhas colagens, eu não vou dizer todas 100%, mas vários elementos são colocados ali com a intenção de divulgar propriamente esses elementos. Como é o caso de um ilustrador, o Cher Eruar, de uma revista francesa que eu fiz uma série sobre ele, então eu divulguei. Ou outros, que tem o Codex, que é um livro de ilustrações dos anos 70, 80, que o Louis, um italiano, fez, de desenhos como se fosse assim, desenhos de seres que não existem e tal. Bem fantasioso, né? Então é um livro que até eu tenho ele aqui. Deixa eu pegar ele para mostrar para vocês. Então, eu acredito que fiz uma série também, o Codex, tá? Serafini, que é o Luigi Serafini, né? Então ele fez o código, onde ele tem esses bichos, esses peixes. Então, assim, um livro como esse, eu não vou cortar mesmo. Então, eu vou fazer a colagem digital. Sabe? Então, a minha função, às vezes, na colagem, acho que nessa questão
que as pessoas me perguntam do direito autoral, na verdade eu quero divulgar então assim, eu sou uma pessoa do meio da ilustração, né? Então, muito embora eu não seja um ilustrador, eu desenho também, mas não seja propriamente um ilustrador, porque eu acredito sim que colagem, depois de muito tempo eu aceitei que colagem poderia ser ilustração, que antes eu não aceitava muito, porque eu sempre tinha essa ideia de ilustração como desenho. Depois de tantos estudos eu consegui contato também com os meus amigos aí, com o professor Rafael Camargo e outros professores que me ajudaram a ter essa aceitação, né? Então eu acredito sim que eu venho do meio da ilustração. Então todos esses ilustradores que eu uso na colagem é uma tentativa também de divulgá-los, né? Então assim, a minha preocupação com o direito autoral, eu cito eles, eu não também eu trabalho de ordem artística, muito embora eu esteja conectado com o design. Então eu faço isso com uma honestidade, assim, para as pessoas poderem conhecer e saberem de onde eu desenvolvi a minha pesquisa analógica, para gerar um pouco mais de aura no meu trabalho também, né? Apesar de ele ser feito, na sua maioria, no digital. E até nessa questão, assim, é engraçado falar sobre isso, mas eu vou falar também alguns caminhos que eu percorri já entre o analógico e o digital. Vou contar para vocês também daqui a pouco, né, no último bloco, né? Então, assim, desenvolver uma pesquisa, uma metodologia de pesquisa para os seus resultados em colagem é importante. Então, veja se você vai trabalhar primeiro com revistas, qual o segmento dessas revistas, vai ser industrial, moda, vai ser esportes, design, de repente fazer séries em cima dessas bases. Daí, agora vou partir para a enciclopédia, que tipo de enciclopédia, né? Vou fazer umas pesquisas digitais, quais seriam assim, os locais que não são os locais usuais onde eu pudesse pesquisar? Então, como eu falei, o Flickr, né, da Enciclopédia Britânica, e também algumas revistas que existem que são republicadas, revistas do início do século XX, tanto americanas quanto na Europa. É sempre possível achar essas publicações em PDF, sabe? Então, estabelecer essa estratégia para isso sim poder gerar algum tipo de aura, independente da questão da execução manual ou digital. E daí sim a gente cai nessa questão do handmade digital, né? Porque eu vejo que daí, dessa forma, a gente pode construir sim bases handmade ou então bases analógicas também no meio digital, né? Porque se nessa hora você começa a entender que o analógico talvez não seja mesmo o contrário, o oposto do digital, né? Então ele não é, sabe, eu acho que ele também talvez possa ser uma metáfora de uma mesma coisa, porque se for ver, o digital também é analógico, porque ele imita, né, a analogia, né, uma semelhança que você busca. Eu estou falando isso como uma suposição, tá? Não é assim nada, não estou batendo martelo, mas uma reflexão. Você tem ali, né, então a borrachinha para você apagar, isso é uma analogia, né? Não é uma borracha propriamente. Você tem um envelopinho para mandar uma carta, isso não é um envelopinho, um e-mail, isso é uma analogia, mas enfim. Então vocês entendem que essas barreiras, às vezes, eu acho que elas são muito prejudiciais para a questão do resultado que você está chegando e do processo. Então parece que se esquece, ou então se dá ênfase muito a tipos, coisas de processo, como ferramentas, ou então contextos de expressão, e se esquece de trazer isso para o processo como uma forma de encontro do resultado, né? Eu sou uma pessoa que valorizo muito o processo, muito embora eu entenda que nessa hora, quando eu estou falando de resultado, eu estou querendo dizer que o que importa mesmo numa colagem é esse encontro, e se você conseguiu esse encontro a partir de onde veio esse encontro. Então esse resultado ele precisa mostrar esse processo, não só apenas ter um rótulo, entendeu? Então, para fechar essa nossa pequena palestra, né, essa nossa fala aí, para o pessoal da Charneira, que muito agradeço aí pelo convite, né, espero que vocês possam aproveitar aí todas as reflexões, né, suposições e reflexões possíveis, né, advindas dessa conversa. Eu quero falar um pouco então sobre, reforçando um pouco o caminho da minha pesquisa na atualidade, que é a questão do handmade digital, como isso impacta o design, ou a arte, ou a colagem, ou o que for. Eu quero falar um pouco como que isso, qual que é essa minha concepção aí de ferramental referente aos modos de execução de uma colagem. Como a gente já viu a questão histórica, vimos a questão dos resultados a partir das técnicas possíveis da colagem, vimos a questão da aura, a questão da pesquisa, e agora, por último, falar um pouco sobre como que a gente pode construir caminhos nisso tudo, para dar um pouco mais de credibilidade para o trabalho do colagista, que normalmente, a princípio, não, usa um monte de imagem de outras pessoas e assim vai, e direito autoral, enfim, questões modernas, vamos dizer assim, do que é de quem.
que a gente sabe que é importante inevitavelmente, mas como a gente pode então entender a colagem na atualidade, já que é um termo tão presente nas nossas vidas, seja conceitualmente, a questão do conceito de colagem, do cortar e colar, sobrepor. O Photoshop é basicamente um software de colagem, ou mesmo os outros, mesmo Illustrator, ou outros softwares de sobreposição, ou Ctrl+C, Ctrl+V, né, essa copy-paste, né, essa tecnologia que a gente usa para tudo, né? E como que isso impacta mesmo, então, a questão técnica, não só a questão conceitual, a questão da colagem mesmo, né? Que muitos se interessam na atualidade, muitos alunos, até por isso que acredito que eu estou aqui falando sobre isso, né? Para esclarecer um pouco mais esse universo. Bom, uma primeira coisa, então, como eu falei, eu tenho uma predileção grande pela questão digital, e a maior parte do meu trabalho é executado digitalmente, inclusive dirigi um videoclipe, né, só com essa técnica, né, que é do grupo GTEM de São Paulo. Vocês podem procurar um clipe que se chama Forest no YouTube, Floresta, né, que foi feito muito em homenagem ao trabalho do Marcos Ernst e do Gustavo Doré, né, do ilustrador Gustavo Doré, gravurista também, né, que ilustrou aí Bíblia, Divina Comédia, Dom Quixote, dentre outras, né, e é um ilustrador que eu simplesmente sou apaixonado, né, ao trabalho dele. E eu fiz em homenagem, inclusive tive aí a honra de ter sido indicado a um prêmio como o melhor clipe de animação. Não ganhei, mas fui indicado, já fiquei feliz por isso, porque por ter feito um tipo de animação no Photoshop, o que já é uma coisa muito não usual, né? Então, assim, a construção do Photoshop que é o meu forte, muito embora até eu já tenha feito algumas coisas no After. O professor Marcos, eu fiz um curso com um professor, agora Rafael, acho que é o nome dele, mas o professor Marcos Brudzi me ajudou também no começo, né, na minha inserção, e também ele me falava: você tem que fazer aquilo que a ferramenta pode te dar dentro do que você quer. Você não precisa fazer no After só porque o certo é fazer no After. Mas eu gosto de mexer no After também, acho interessante conseguir várias coisas lá, mas a base do meu trabalho é mais roots, vamos dizer assim, digitalmente, fazendo no Photoshop. Fiz um clipe de 2 minutos e pouco, né, com camadas, então o uso de frame animation ou timeline, eu uso muito isso, e eu consigo simular bastante questões. É legal porque quando você faz timeline no Photoshop, você consegue também ter uma apreciação de como é o trabalho no After, que é bem mais complexo, mas que é parecido também com os pontos, né, com os points de mudança, né, onde você vai estabelecendo quando você usa o recurso de vídeo timeline. Tá? Mas antes disso, que eu trabalhava só com frame animation, cara, que eu fazia quadro a quadro, assim, na minha fase 2015, né, mais ou menos de 2016, que eu comecei a fazer as colagens animadas, quando eu fiz uma exposição chamada GIF Emotion, que era com os GIFs. Surgiu os personagens como o Baby Disco, né, que muitos conhecem já, que eu trabalhei com os manequins, né, e não necessariamente as pessoas acham que o Baby Disco é uma boneca, mas na verdade era um manequim, então fazia parte de um conceito dos manequins, né, do autômato, né. Não só porque as pessoas acham que mas eu gosto de boneca também, bastante boneco e boneca, dá pra ver. Vivo aparecendo aí com os bonecos, mas não, nesse caso não era bem propriamente boneca, e sim manequim, essa simulação do humano. E daí também outras participações que eu tive no Clube da Colagem, que eu citei, a Cíntia, o Alan, o Mário, o Adriano Catanzaro, que são pessoas bem, a Juliana Coelho também, que eu não citei aquela hora, mas que faz trabalhos de colagens incríveis com luz, né? Então ela tem uma visão bem conceitual da colagem também. E então é interessante a gente ver como essas pessoas têm essa liberdade, né, do entendimento do conceito da colagem, não só enquanto técnica, né? E eu comecei com isso, na verdade, assim, querendo, não assim conscientemente, mas eu tinha essa coisa, então, eu não quero cortar meus livros e tal, eu fazia algumas coisas na loja, mas aí eu comecei a fazer o universo, né? Então, muitas vezes as pessoas falam isso, que, não, qualquer processo de design, primeiro você vai rabiscar, vai fazer com lápis, e daí vai fazer os esboços, os sketches. Isso é ótimo, eu acho que em várias situações isso é muito válido, sim, e acredito nisso e pratico isso, falo para os meus alunos, inclusive, né? Contudo, em algumas outras situações, há momentos onde você pode talvez desvirtuar um pouco esse processo, sabe? Então, nem que seja só no nível experimental, talvez no nível enquanto processo criativo. É óbvio que você tem uma materialidade da ideia a partir de rabiscos, esboços, sketches. É muito importante. Então me assusta um pouco quando os designers dizem: não, mas eu não quero, já sento direto no computador. Isso não gosto, sabe? Porque eu acho sim que tem que ter um apreço pelo planejamento esboçado, sabe? Mas quando você quer, então em nenhum momento estou fazendo a defesa disso que eu fiz, mas assim,
eu estava buscando um pouco assim alternativas para isso, para entender o analógico e o digital na minha produção e talvez não consciente ainda. E isso em 2015. E foi a primeira. Porque eu reconheço a colagem na minha vida. Eu tenho uma colagem de quando eu estava no pré. Então, quando eu tinha antes dos 7 anos, eu tinha entre 5 e 6, eu fiz uma colagem que eu até já publiquei assim em rede social. Então faz tempo que eu sou colagista já, mas oficialmente é 2015 que eu comecei. Então depois eu vejo em retrospecto o trabalho da colagem em as imagens gráficas que eu fiz para o grupo Denorex, um grupo de retro, cover aqui de Curitiba, então eu usava muito isso, muito embora eu trabalhasse no Corel, então tinha essa coisa meio amadora também, então eu sempre tinha uma coisa meio pós-moderna assim no meu trabalho, meio feia, meio pretty ugly, sabe, feio, bonito, bonito, feio, causando uma certa repulsa em alguns, tipo, nossa. Mas enfim, daí eu fazendo essas colagens, eu pensei assim, eu fiz todas elas digitalmente, todas dessas colagens que eu fiz em 2015, as que eu vou mostrar para vocês, digitalmente. Depois eu repeti uma delas que eu participei na segunda edição do Clube da Colagem, que era sobre texto, que também usei a mesma técnica, só que era maior, tá? Eu vou mostrar também essa. Mas todas essas que eu vou mostrar agora eu fiz digitalmente, então eu parti do digital. Eu cortei tudo digital, a minha base de pesquisa era uma revista alemã, de moda, dos anos 80. E daí eu usava alguns outros livros acessórios, como a Enciclopédia Conhecer, e também alguns outros livros de decoração ou de ambientação, alguns de animais também. Né? Mas sempre olhando essas mulheres dos anos 80, nessa revista alemã. Tá? E depois que eu fiz eu fiz 20 colagens, eu publicava nas redes e tal, e foi quando eu assumi que a colagem era para mim um mecanismo de eu poder expressar algo que eu tivesse o total controle, que eu não tivesse apenas fazendo a vontade de alguém, né? Então acho que era um pouco um desejo de ter uma produção autoral no nível do design, também talvez na arte, mas a minha base é o design, né? Mas eu tenho vergonha ou medo de dizer que então eu me envolvi com o meio artístico, mas eu estava acho que um pouco saturado e estava perdendo minha identidade. Até eu precisava disso enquanto professor. Porque ser professor também é isso, é uma doação muito grande, né, com os alunos. E daí você acaba perdendo talvez um pouco a tua essência, talvez de tanto doar. Mas isso não é uma crítica, tá? Nossa, é só um detalhe talvez desse tipo de profissão. E mesmo quando você está atendendo um cliente, né, a mesma coisa. O designer tem que estar em prol da solução, né? Então ele tem que estar aberto ao que o outro vai falar. Então eu precisava de uma coisa que eu não tivesse isso, talvez. Eu queria fazer uma coisa. Daí eu comecei a fazer uma vez por semana, dedicar um tempo para mim. E podia até ter sido uma outra atividade, mas acabou coincidindo, eu escolhi a colagem. Talvez por esse meu amor pelas imagens, meio vintage, imagens antigas e tal. E eu fiz tudo isso. Daí depois que eu fiz, eu pensei assim, não, eu já percebi, putz, mas colagem digital, nossa, mas que clichê, Leandro, nossa, mas cadê? Eu nem pensava em aura, mas muitas pessoas fazendo a mão, colagem analógica, né? Falando assim, com A maiúsculo, assim, a colagem digital, uma coisa meio pó. Então eu sempre pensei, não, então eu vou fazer um negócio, eu vou transformar essas colagens todas em colagens analógicas, né? Mas como que eu vou fazer? Eu vou usar uma técnica, eu fiquei pesquisando dele. Também fui pesquisar uma técnica chamada arte francesa, que normalmente é uma técnica que se aprende no artesanato, que é visto, até vi um vídeo de uma professora de artesanato, né? Então também de novo essa constatação, assim, design, artesanato, design e evolução do artesanato, meu Deus, você vai lá buscar base no artesanato. Só que daí eu, né, até fiz esse vídeo, vocês devem conhecer uma loja chamada Dayara, aqui em Curitiba, eu vi o vídeo da professora Dayara, e ela ensinou, eu aprendi com ela, né, vamos dizer assim, comprei material lá dela também. Mas foi a base para eu desenvolver o meu trabalho em cima, né, claro, não fiz exatamente igual, até fiz com algumas imagens dela, alguns testes antes, né, que ela vende lá na loja. Eu fiz as minhas, eu vou transformar essas minhas colagens, mas como que eu vou fazer? Então eu inseri todo o processo de produção, foi bem interessante, assim, quem fez para mim foi a F9, né, assim, que é uma empresa que trabalha com comunicação visual aqui em Curitiba, e eles encararam esse projeto, foi muito legal, agradeço a eles muito, porque foi feita uma impressão em acetato, e com uma base branca atrás, né, porque o acetato transparente para dar a sustentação, e ainda o corte a laser das partes. Então eu tive que montar todas essas artes, tive que fragmentar toda a minha execução digital, que era plana, tinha níveis, mas era plana no resultado, eu transformei em níveis, né? Então tinha vários níveis, várias alturas, e daí que gerou esse tipo de colagem que vocês vão conhecer agora, né? Então aqui são as versões.
Então, um pouquinho de reflexo de luz, mas se você olhar, ó, é a sobreposição, tá vendo? Elas têm tridimensionalidade. Então, é um case interessante, se você for ver, porque eu parti do meio digital. Então, eu fiz meio que o processo inverso, né? Eu saí ao contrário assim, de um processo clássico, né? De você partir dos esboços e tal, que é o analógico, e daí depois sim ir para o computador, que eu acredito e confio nesse, sei que é a melhor maneira, mas nesse caso era uma experiência, né? Então essa que participou da primeira edição do Clube da Colagem de Curitiba, que é do Mondrian, né? Mondrian Style. Uma coisa bem importante das minhas colagens são os nomes, né? Então essa tem um nome que é, eu coloco atrás, The Birds of Mondrian Style in Metropolis, que é uma imagem do cartaz do filme Metrópolis aqui, tá? Do Fritz Lang. Porque também, como eu estudei cinema, eu tenho muita referência do cinema, né? Dos cartazes, também eu tenho essa coisa do cartaz polonês, né? Que na minha graduação eu desenvolvi. Essa aqui também, ó. Tá vendo? A tridimensionalidade. Né? E por último, essas são 20, né? Muitas delas eu já não tenho, porque eu vendi, tá? Alguns amigos, professores, professor Rafael, professora Miriam Fontoura, agradeço a eles por terem me apoiado nisso também, né? Ó, tá vendo? Conseguem ver a sobreposição? Essa tem uma foto de essas montanhas de um argentino também, que é meu conhecido nas redes sociais, que me cedeu, né, essa foto, tá bom? Algumas têm um acetato brilhante, outras o acetato fosco. Então eu fiz daí partir do digital, né, para o analógico. Foi um caminho inverso muito interessante para mim, né? Então, assim, acho que de uma certa forma você reconhece as possibilidades de cada mecanismo de produção de uma colagem. Acho que esse é o grande valor, sabe? Não você estetizar talvez um, ou então hipervalorizar um em relação ao outro, ou achar que um é mais fácil ou mais difícil, porque não é. Então, acho que entender as possibilidades de cada um, mas acho que independente disso, o que importa é o teu processo, né? Como que é a tua pesquisa, cadê a metodologia da tua pesquisa analógica ou digital, como que você faz a tua pesquisa das bases, né? E essa daqui que foi que participou, essa é maior, tá? Então ela é grandona. Deixa eu pôr ela aqui. Ela também faz parte, ó, se você ver os planos, né? Como ela é tridimensional. Essa daqui foi o seguinte, para montar essa, então essa não foi com corte a laser, tá? Essa foi mais analógica ainda, porque eu tinha feito ela manual, digital, e daí eu fui fazer todo o procedimento para cortá-la, para montá-la analogicamente. Então daí eu tive que fazer várias lâminas, separar o arquivo, mandei imprimir em adesivo, um adesivo que é a prova d'água, e daí essa impressão eu colei em lâminas de PS, que é tipo um plástico branco leitoso que se usa muito em sinalização ou até mesmo em materiais de ponto de venda. É muito comum. E daí eu colei esses adesivos, né? Eu cortei esses adesivos e colei na placa do PS, e eu cortei daí o PS com a tesoura, que tudo foi cortado manualmente, entendeu? Com a tesoura e muitas vezes com estilete também, um estilete mais estilo meio assim, aqueles mais fininhos, menorzinhos, né? Bisturi, tipo, tá. Daí fiz esse corte, depois pintei em volta de preto e tal, uma posca. Né? Então esse foi mais analógico ainda, porque eu cortei daí depois à mão. Então cortei primeiro digitalmente. Isso daqui fazia parte de um GIF, então originalmente ele era um GIF que participou da minha exposição, do GIF Emotion, e que eu transformei nessa colagem que está escrito "Tu não te moves de ti", né? Que é uma frase da escritora Hilda Hilst, brasileira, uma escritora muito boa, então uma referência muito boa. Na época eu participei dessa exposição do Clube da Colagem, que o tema era texto, por isso que fiz essa dinâmica mais de usar uma frase de uma escritora, "Tu não te moves de ti", tá bom? Então assim, tem colado numa base de MDF, né, meio artesanal, né? Então essa daqui, como eu faço para colar, né? Então assim eu uso uma fita dupla face, mas também essas fitas espumadas que são para portas e tal, vedação, sabe? Então eu também compro esses materiais às vezes em loja de construção. Né? Então pessoal, então eu acho que era isso que eu tinha para contar para vocês sobre o processo de colagem. Espero que vocês tenham gostado e tenham conhecido um pouco da minha história também em relação a isso, do meu enquadramento desses assuntos. Espero que possa ser útil também para vocês desenvolverem as linguagens de vocês e as quebras de paradigmas também de tudo que eu falei, ou então a proposição de novos, tá bom?
Agradeço muito a Chaneira mais uma vez, é uma honra participar desse evento que para mim sempre traz muitas alegrias, conheço muitas pessoas, muitos contatos já fiz e muito conhecimento já adquiri como professor, dando os workshops, que já ministrei workshops, tanto de colagem digital, analógica, GIFs, como também a aquisição de conhecimento com palestrantes, muitos já que viraram até conhecidos meus mesmo ou amigos. Então eu sou muito grato à Chaneira por me chamarem e me darem voz nesse espaço, do qual eu fico muito orgulhoso de poder participar. Então obrigado a todos e tenham um bom evento e que tudo que eu falei possa ajudá-los de alguma forma, ok? Um abração, nos falamos, tchau, tchau.